Podem abrir a palavra lá no livro de Jonas. Jonas está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Acharam? Acharam? Não! Lá no finalzinho, vai lá em Mateus e vai voltando um pouquinho, que rapidinho vocês já vão encontrar Jonas. Glória a Deus! Alguém deu glória a Deus? Mais alguém vai dar glória a Deus aí, que achou o livro? Amém! Amém? Jonas capítulo 1. Vamos agora lá no verso 3. Que vai falar o seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por suas passagens e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem quiser deixar a sua palavra aberta, é que a gente vai passear um pouquinho aí só no capítulo 1 de Jonas mesmo hoje. Enquanto eu estava estudando a mensagem de hoje, eu fui observando que uma maneira interessante para a gente conseguir estudar a Bíblia é a gente conseguir identificar o significado dos nomes. Cada nome, principalmente do Antigo Testamento, ele quer nos trazer algo muito especial. Esses nomes oferecem, na verdade, preciosos conhecimentos para a gente, edificantes lições. Exemplo disso, Abraão, o pai das multidões; Jacó, o suplantador, aquele que vinha segurando pelo calcanhar; Samuel, aquele que ouve a Deus; Daniel, Deus é meu juiz. E Jonas, eu fiquei encabulado quando eu descobri o que significava Jonas. Jonas significa pomba. Pomba. E engraçado que na palavra de Deus, a gente vai entender que pomba simboliza a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Assim como é dito lá no livro de Gênesis, capítulo 8, que vai falar ao fim do dilúvio, depois de haver saltado da arca um corvo, Noé soltou 3 vezes uma pomba, e era uma pomba mensageira. Já em Mateus, capítulo 3, vai falar que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus se manifestou sobre ele em uma forma de pomba. E aí, essa pomba era uma pomba divina. Já lá em Oséias, vai comparar Efraim com uma pomba. Uma pomba que era uma pomba ingênua, uma pomba que não tinha conhecimento. Uma pomba que não tinha entendimento. A gente observa que a palavra de Deus nos revela que a pomba apresentava com características o que Deus se revelava ao homem. Nos últimos dias nós temos visto inúmeras notícias, pessoas lutando por tantas coisas, para a volta de um líder religioso, como a gente está vendo nas redes sociais, por direitos de um grupo específico, pessoas fugindo de guerras, como no caso da Ucrânia. Todas essas fugas são legítimas. Essas fugas são legítimas porque trata-se de questão de sobrevivência. Ou você está na guerra para morrer, ou você foge daquele lugar. Mas e quando a gente não quer resolver o problema? Já pararam para pensar sobre isso? Será que o melhor caminho também é a gente fugir? E quando nós sabemos do chamado de Deus para as nossas vidas e nós acabamos falando não? Será que o melhor caminho também é a gente fugir? E será que eu estou fugindo de alguma coisa? E eu faço essa pergunta para você.
E você tem fugido de alguma coisa? Você tem fugido de algo? E que motivos têm te levado a fugir? Esse ano, 2023, nós aqui da CCR estamos vivendo o ano da restauração. E a gente tem buscado mergulhar cada dia mais nesse oceano do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos restaurar. E para que isso aconteça de uma forma eficaz, é necessário que nós pararmos de fugir. Então, olha para o seu irmão aí do lado. Pergunta para ele: irmão, você está fugindo de quê? Olha para o irmão do outro lado e pergunta: irmão, você está fugindo de quê? Se a gente for fazer um resumo rápido aqui do livro de Jonas, um livro pequenininho, livro de apenas 4 capítulos, e é uma história super conhecida, porque trata-se de um chamado que Deus tinha para um homem, para um profeta, e esse profeta tinha sido convidado, chamado, ordenado a pregar em uma cidade chamada Nínive. Mas aí Jonas decidiu não ir pregar em Nínive, e ele vai e foge do chamado de Deus. E aí ele vai e entra num barco, ele vai e compra uma passagem, igual nós lemos aqui no verso 3, e acontece que começa uma tempestade, um turbilhão, e Jonas vai e desce para o porão daquele barco e começa a dormir, como se nada estivesse acontecendo. E aí os marinheiros ficam desesperados e ficam falando: meu Deus, o que está acontecendo? Quem que é o culpado disso? Quem que é o culpado disso? E começa a perguntar entre os marinheiros, até que desce lá no porão, acorda Jonas: Jonas, ora aí para o seu Deus, porque só Ele pode ser capaz de parar essa tempestade. Aí Jonas reconhece aquele erro dele e vai e fala assim: olha, a culpa é minha, então vamos fazer o seguinte: vocês me jogam no mar, que aí a tempestade passa. E aí quando Jonas é lançado ao mar para fugir do chamado dele, ele é engolido por um peixe. E dentro daquele peixe ele vai e fica 3 dias, até que ele vai parar onde? Na cidade de Nínive. E ali ele resolve, vai e prega lá por 3 dias, que aquela cidade seria destruída. E aquela cidade acaba se arrependendo dos pecados e acaba não sendo destruída. E eu fico perguntando para vocês: Jonas era para ter sido e acabou sendo uma pomba mensageira. Que tipo de pomba você tem sido? Que tipo de pomba você tem sido? Jonas é ordenado por Deus a ir àquela cidade para exortar, para falar da palavra de Deus, para mudar o comportamento daquela cidade, porque se Deus tinha ordenado ele é porque tinha um propósito naquilo, e ele se recusou a fazer. Inclusive, no comecinho do capítulo 1, Deus faz questão de falar: Jonas, filho de Amitai, lembra de quem ele é filho. Deus, quando nos chama, Ele faz questão de trabalhar na nossa vida por inteiro, nos lembrando de quem nós somos filhos, toda a nossa história, para a gente lembrar que Ele é capaz, independente daquilo que a gente faz, Ele pode transformar nós para que nós possamos cumprir o chamado dEle. E eu tinha isso por mim mesmo, quando eu estava lendo esse versículo 1, quando eu fosse filho de Amitai, eu comecei a lembrar da minha história. Eu vim de uma família tradicionalmente católica, e desde pequeno o pessoal olhava para mim e falava assim: nossa, você é o católico mais crente que eu conheço, você tem um chamado na sua vida. E muitas vezes eu ignorava, assim: é só porque eu sou meio careta mesmo desde pequeno. E aí eu fui crescendo, meu pai teve uma enfermidade, eu fui fazer uma campanha com a minha igreja, comecei a ir na igreja, e quando eu fui eu já tinha convertido. E todos os lugares onde a gente pisava, o pessoal falava assim: você tem um chamado.
E eu fui deixando de lado. E Deus falando, você tem um chamado. Você tem um chamado. E quando eu olhava para a minha história, eu falei assim, gente, não tem nada a ver. Como é que eu vou ter chamado na igreja evangélica se eu sou filho de pessoas católicas que não conhecem nada da palavra? E Deus sempre insistindo, você tem um chamado. Aí eu vou e dou um rebuliço, saio da igreja, e aonde eu ia, mesmo nas festas, as pessoas lá falam assim, você tem um brilho diferente, você tem um chamado. Eu falo assim, como pode? Eu tenho um chamado. Se eu estou fora da igreja, se eu não conheço nada de Bíblia, se eu nunca fiz teologia, se eu nunca preguei. E a mesma coisa eu falo para você essa noite. Você tem um chamado, independente se você está enxergando ou não. Você tem um chamado, independente da sua situação ou não. Você tem um chamado, independente se você está orando todos os dias ou não. Você tem um chamado.